O objetivo desta série sobre ministério, presbitério, sobre o governo ou administração da igreja é falar alguma coisa do que Deus nos manda dizer. E gostaria de dizer aos meus amados irmãos, aos filhos de Deus, não aqueles que são religiosos por causa de religião, por causa de algum interesse financeiro, promocional, pessoal. Fala aos filhos de Deus, como filho de Deus. Perdoe-me se eu puder, se eu atacar alguma coisa. Não pretendo atacar ninguém, pretendo só expor a palavra. Porque a Bíblia é a única regra de fé e prática. E todos assim cremos. Assim cremos na santificação, na salvação, na vinda do Senhor Jesus Cristo, no arrebatamento da igreja, na Bíblia como única regra de fé e prática, na igreja que é de fato a constituição dos lavados remidos do sangue do Senhor. Cremos então. Se cremos assim, exponhamos assim. O que vou falar aqui não é minha sabedoria, é a sabedoria que vem do Senhor. E convido você, convido-os, convido a vocês a que examinem e vejam. Se a minha palavra não estiver na Bíblia, é só não ligar para ela. E se ela estiver na Bíblia, examine a Bíblia e siga a Bíblia. Porque um dia você e eu vamos estar na presença de Deus. E esta é a verdade. Já expusemos alguma coisa sobre as igrejas do Novo Testamento. Foram, creio que, 14 vídeos. Consequentemente, agora vamos falar alguma coisa sobre a administração da igreja. A administração tem a ver com o presbitério. E o serviço da igreja tem a ver com o ministério, ou com os ministérios. No desenrolar de tudo isto, nós haveremos de crescer, de ter proveito. Hoje, nós temos no mundo religioso, nesse mundo religioso, dito cristão, nós temos seminários, escolas bíblicas, escolas teológicas, professores dos mais profundos. Não estou falando que não são profundos, eu estou dizendo que cada um tem ensinado, e muita gente ensinado, e muitos homens cultos, eloquentes. Mas só quero dizer que com isto, neste século que estamos, a bagunça direcional das igrejas de Deus é uma realidade. É uma bagunça. E vocês estão aí. Eu não estou falando coisa que vocês não entendem. Os que entendem sabem que estou falando a verdade. Deus nos guarde. O que é presbitério? Bom, qual é a sua pergunta? Que é presbitério segundo o catolicismo romano, segundo o presbiterianismo, ou segundo o Novo Testamento, por exemplo. Segundo a Assembleia de Deus. Note que eu estou levantando o seu pensamento. Porque a pergunta que é presbitério, e daí? O que você tem entendido por presbitério? Você tem entendido por presbitério, por exemplo, a questão de presbíteros
regente sobre um presbítero docente, comum num povo muito culto, por exemplo, presbiteriano? Ou você está pensando no presbitério do Novo Testamento? Bom, então vamos ver as características do presbitério do Novo Testamento. O que aparece na igreja em Jerusalém, na igreja de Éfeso e, consequentemente, nas demais igrejas. Primeira coisa é que o presbitério é plural. Não existe presbitério no Novo Testamento que não seja plural. Presbitério não plural pode ser tudo, menos do Novo Testamento. Outra coisa, presbitério igualmente com a mesma autoridade. Não existe o presbítero chefe, o presbítero docente. Quer dizer, não existe o clérigo, não existe o pastor, o apóstolo, o missionário, a pastora. Isto ou aquilo, o reverendo. O presbitério do Novo Testamento é todo formado com a mesma autoridade. E isto aí tem a ver com a graça de Deus. Porque ao egoísmo do homem, o egoísmo dos homens, a egolatria, o egocentrismo pede que haja um clérigo. E a massa se acomoda e gosta. Mas a palavra de Deus, quando vemos, por exemplo, Paulo em Atos 20, verso 17, de Mileto, mandou Paulo, não é apóstolo Paulo, isso falaremos provavelmente depois. Esse negócio de apóstolo Paulo, se é protestante, apóstolo Paulo, se é romanista, é apóstolo São Paulo, e se é crente, é Paulo. É assim que aparece no texto original grego, e eu tenho aqui a minha mão. Não estou inventando. Estou falando o que está escrito. Então esse ministério é plural, não hierárquico, e Paulo disse, de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Se traduzir, os anciãos da igreja. Presbíteros é o nominativo singular do substantivo presbíteros. Presbíteros, da pronúncia do grego moderno. Presbíteros. Agora, esse presbítero, que é a tradução ou a transliteração de presbíteros, ou sendo a transliteração ancião, esse presbíteroi, conforme diz os seminários aí do grego chamado koine, que é o grego kini, a pronúncia moderna, presbíteri ou presbíteroi, os presbíteros ou os anciãos, eles foram chamados igualmente que viessem de Éfeso, sob a autoridade espiritual, não presbiterial, não organizacional de Paulo, que foi um salvo por Jesus. E eles saíram de Éfeso até Mileto, não sei se 48 quilômetros, bastante quilômetros, e se encontraram com o apóstolo, com Paulo, vírgula, o apóstolo. O apóstolo, nesse caso, é aposto e nada de título.
Senhores, eu quero dizer que esses presbíteros não têm ponta de supremacia, não existe um expoente. Eles se ajudam mutuamente, todos são extraídos da própria localidade. Não há um presbítero de Vitória enviado para dirigir uma igreja em Porto Santana. Digo, Feira de Santana, Bahia, ou de Salvador para vir dirigir uma igreja aqui em Linhares. Isto é conversa dos homens. Mas o que está na palavra é que presbíteros são plurais, não são hierárquicos e são tirados da própria localidade. Não é preciso que sejam homens famosos, teólogos, não. Pode ser pedreiro, pode ser advogado, agora tem que ser crentes. E tem que ter o espírito do serviço. Deus nos abençoe.